Chega o começo do ano e é raro você não conhecer alguém que pegou uma virose. Aqui no Jornal de Pecos, recentemente, acompanhamos o aumento dessas doenças virais na unidade de pronto atendimento de Pecos. Atenção redobrada para os pais, mães ou responsáveis por crianças. Com a volta às aulas, é comum os pequenos acabarem adoecendo. Para falar um pouquinho sobre as doenças virais na volta às aulas e principalmente como prevenir as viroses mais comuns dessa época do ano, estamos recebendo ao vivo nos nossos estúdios o médico pediatra, o Dr. Sérgio Feitosa. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal de Pecos. Boa tarde. Doutor, em relação a esse quadro que é super comum, toda época de ano, chega essa época de período chuvoso também, a gente encontra as pessoas adoecendo com esse quadro de virose. E as crianças também a gente encontra muito com essas doenças. Pergunto para o senhor, por que é comum? Qual o cenário que a gente encontra nessa época do ano que é tão favorável esse aparecimento dessas viroses? Bem, é uma conjunção de fatores. A gente pode vincular, por exemplo, a uma maior circulação de pessoas, né? Nós temos o final do ano com o Natal e o Réveillon, o Ano Novo, e aí não chegamos ainda, mas muitas vezes o Carnaval já acontece em fevereiro, e aí com 30, 40 dias a Semana Santa. É o período de férias escolares, então tem um fluxo, né, muito grande de pessoas, país afora, né? Então isso aí já contribui para que esses vírus sejam propagados, né, com mais intensidade. As pessoas tendem a ficar em locais fechados, nos eventos familiares, nos eventos sociais. Então isso aí é um fator importante. Tem a condição climática também. A gente sabe que para muitas espécies animais, incluindo vetores de vírus e bactérias, como as famosas e temidas moscas, né? E também os mosquitos, que também transmitem doenças virais, o fator climático, ou seja, aumento de temperaturas, característico do verão, estamos em verão, né? Dezembro a março, e também o aumento da umidade devido às chuvas favorece a proliferação desses vetores, né? Então a gente tem esses pontos aí, e ainda alguns vírus respiratórios também tem a sua proliferação aumentada nesse período, né, que aí já é mais para a questão de verão, outono, né? Depois do verão vem a estação do outono, que é ali por volta de março, e aí também já vem também um aumento dos vírus respiratórios. Não é à toa que a gente tem a vacina contra a gripe nessa época do ano. Então, a gente pode atribuir a esses fatores. Doutor, a gente normalmente fala virose, né? Mas se a gente pudesse elencar doenças dentro desse universo, o que é mais comum a gente encontrar as pessoas adoecendo nessa época do ano? É importante você destacar essa questão de como nomear, né? Virose é um termo geral que a gente pode usar para qualquer doença causada por vírus, especialmente aquelas que não são causadas por vírus específicos que foram identificados ou suspeitos. Por exemplo, se eu não sei que a pessoa realmente teve uma dengue, né, através de exame ou através de um quadro clínico bastante sugestivo, eu posso chamar de virose. A mesma coisa com a gripe. A criança fez um exame, está lá, foi identificado o vírus contra a gripe através de um exame, né? Então eu posso chamar de virose. De uma forma geral, a gente usa virose para falar de quê? Uma pessoa, adulto, criança ou idoso que esteja com febre, às vezes dores pelo corpo, vômito e diarreia. Às vezes não tem isso tudo, tem só vômito e diarreia, que tem sido bastante comum na região da gente, especialmente no público infantil. Nem sempre haverá febre, né? Às vezes terá, às vezes não. Mas os sintomas tendem a ser esses. Mas é importante a gente dizer e frisar que é bom que a gente caracterize, classifique aquele quadro como sendo uma virose após aquela criança, né, aquele adolescente ou até mesmo um adulto, ter sido avaliado por um médico. Que, ok, na maioria das vezes em que alguém que estiver com um quadro infeccioso, o agente etiológico será um vírus, mas haverá aquelas vezes que será uma bactéria, né? E aí só o médico, né, que terá essa condição de discernir o que é um quadro viral, virose, ou um quadro bacteriano, cujo tratamento é totalmente diferente. Agora há pouco você falava sobre esse contato, né, nessa época do ano que acaba aumentando.
Com as crianças voltando, doutor, para a escola e dentro desse cenário que a gente conversa agora, como é que eu posso proteger o meu filho, o meu pequeno, que vai ter um contato com muita gente, com muitas crianças que estavam viajando, época de chuva? Como é que eu posso enviar o meu filho para a escola com aquela sensação? Não, ele está indo seguro, ele está indo protegido e ele não vai trazer o vírus para casa. Estamos aqui no órgão de imprensa e temos por missão transmitir a verdade para os nossos espectadores, né? É bom que os pais fiquem atentos para o seguinte: infelizmente, as crianças, elas passam por um processo natural de amadurecimento ou fortalecimento do sistema imunológico. Eles vêm com uma imunidade inata, com células de defesa, anticorpos, mas esses agentes precisam ser testados, tal e qual um lutador que tem as técnicas para lutar, mas a experiência de combates sucessivos é que vai torná-lo mais eficiente no seu esporte. A mesma coisa é a nossa imunidade e assim é com as crianças. Na prática, temos que dizer, é normal, Clebson, até os 5 anos, que uma criança tenha de 8 a 10 resfriados por ano. Um resfriado é um quadro leve, que tem congestão nasal, algum espirro, uma febrezinha baixa, que dura de 5 a 7 dias. Isso é normal. E não haverá nenhum medicamento, isso é bom que se frise, capaz de evitar isso. Claro que poderá haver variações. Tem aquela criança que é um pouquinho fora da curva e tem uma imunidade mais competente, talvez não tenha tantos quadros assim, e haverá aquele que terá um pouco mais. Mas isso é normal. Mas para que não complique, o importante é que não complique, porque muitas vezes, Clebson, de um resfriado vem uma sinusite, uma pneumonia, um quadro mais grave. O que a gente faz? É muito simples, hidratar muito bem. Ah, mas isso é muito básico. Sim, mas as pessoas, infelizmente, não fazem, né? O importante, né, que é hidratar aqui na nossa região, Picos, Piauí, o clima muito quente e seco. Outra coisa, cuidar no sono. Hoje, cada vez mais crianças com as telas, dispositivos eletrônicos, né, ambientes altamente iluminados, as crianças dormem pouco e dormem mal, não recuperam o organismo. Outra coisa muito básica, negligenciada demais, alimentação de qualidade, alimentos de verdade, guloseimas muito pouco e alimentos naturais a maior parte do tempo. E a outra, que também, infelizmente, até para nós aqui numa cidade de interior, está ficando escasso e restrito, é vida ao ar livre. O benefício é cientificamente comprovado em todas as faixas etárias, ainda mais com o público infantil. As crianças hoje são sedentárias, passam o dia em suas casas com telas, né? E tem pouco contato com a natureza e se alimentam mal com muitos alimentos industrializados e são muito mal hidratadas, porque bebem pouca água. Muitas vezes trocam-se água por sucos artificiais. E um outro ponto que não pode ser esquecido nunca é a questão da imunização. Temos as vacinas que previnem contra doenças virais respiratórias, né? A gripe, a vacina contra a Covid e temos também a vacina contra rotavírus, que causa diarreia, inclusive grave, já no comecinho da vida, a partir dos 2 meses de idade. Doutor, meu filho está resfriado. Eu posso enviar para a escola mesmo assim ou ele tem que ficar em casa? Essa questão divide opiniões. Como é que eu penso? Se a criança não tem febre, ela está com coriza, uma tosse leve, eu acredito que vale a pena enviá-la, porque nós mencionamos antes, né? São 8 episódios por ano, imagine se ela faltar todos. Isso vai comprometer, né, o seu rendimento escolar. E também tem um outro ponto que é, às vezes, esquecido e não é conversado. Existe uma parcela significativa das crianças que tem rinite. E a rinite alérgica, ela tem sintomas que são facilmente confundíveis com o de um resfriado. Quem tem rinite frequentemente está espirrando, coriza, nariz escorrendo, uma coceirinha no nariz. Então, muitas vezes, especialmente se ela não tem febre, nem será um resfriado, será um quadro de rinite, né? Agora, com febre, até pela própria criança, eu acho adequado que ela fique na sua casa para que ela possa se
possa repousar e se recuperar o quanto antes. Importante enviar a criança, tá com quadro leve de resfriado, mas importante, por exemplo, colocar uma máscara nela para proteger não as crianças também que está próximo. É aconselhável. E a sala toda não ficar resfriada. Sim, apesar que as crianças até 5 anos, infelizmente, a gente as orienta, mas elas agem muito mais pelo impulso, são crianças, né? Mas é importante que os pais façam esse trabalho de educação dos seus filhos em casa, procurem mandá-las com máscara, né? Procurem estimulá-las para não ter um contato muito próximo com seus colegas naquele período ali. Então isso aí é bem-vindo, apesar de que a gente sabe como as criancinhas pequenas funcionam, né? Talvez isso não seja tão efetivo. A gente tem que entender o seguinte, nós sempre tivemos os quadros de resfriado e continuaremos tendo. A gente tem que cuidar da saúde geral de nossas crianças para que esses quadros de resfriado não passem disso, não compliquem, né? Não evoluam para um quadro de pneumonia ou um quadro de uma sinusite mais intensa, né? E isso não possa se reverter de uma maior gravidade. Então, cuidar da saúde geral de nossas crianças é o que é recomendado. Só para finalizar bem rapidinho, doutor, a gente sabe que a automedicação é perigosa. Às vezes o pai, porque tem uma experiência, já tenho 5 filhos, eu sei como é que faz, a minha mãe fazia desse jeito, e a gente sabe que é perigoso, até mesmo dipirona, às vezes pode ser perigoso. Quando é que eu devo procurar um médico que o quadro já não está mais aquele resfriado leve, você, olha, procure um médico até mesmo para evitar dar alguma medicação que possa trazer complicações? E quando você falava, eu sorri porque parece que você tem a experiência do pediatra, né? Os argumentos que as pessoas usam, eu tenho 3, 4, 5 filhos, tenho 10 netos, então eu tenho experiência. Obviamente que sim, a gente não nega isso, mas é diferente da avaliação técnica do médico, né? Importante saber que evitar dar ibuprofeno se você não tem certeza que seu filho não está com dengue, está com febre e não sabe qual é a causa, não tem sintomas respiratórios, evite ibuprofeno, dê dipirona, dê paracetamol. Evitar dar antibiótico por conta própria, que é muito comum. As pessoas dão amoxicilina quando é um respiratório, dão sulfametoxazol, trimetoprim quando é um quadro intestinal. A maioria desses quadros são virais e antibiótico não mata vírus e o antibiótico ele pode trazer efeitos colaterais, como alergias e alterar a flora intestinal. Então, quando levar ao médico, né? Se a febre está durando mais que 3 dias ou se a criança tem sintomas respiratórios que indicam uma possível gravidade, por exemplo, a criança respira muito rápido ou ela respira com dificuldade, sabe quando a criança usa uma musculatura, fica baixando ali abaixo das costelas ou aqui na região do pescoço, ou um bebezinho menor, né? Até o lado do nariz, a asa do nariz começa também a bater como se fosse junto com a respiração, ou seja, a respiração está difícil e está tendo que usar uma musculatura que geralmente ele não usa. Então, respiração rápida e difícil, uma febre que está se prolongando, uma febre que não baixa também, poderia ser o motivo para levar, e uma criança que está, mesmo sem febre, muito caidinha. Porque se ela fica hipoativa, caidinha na febre, até aí tudo bem. Dá-se a medicação, a febre passa, o que é que esperamos? Que ela fique ativa de novo, seja criança. Mas a febre passou, a criança continua sem ânimo, muito molinha, aí também é um motivo importante para levar para uma avaliação médica. O médico pediatra, doutor Sérgio Feitosa. Doutor, eu queria agradecer a entrevista do senhor. Obrigado a você pelo convite e até uma próxima vez. Até uma próxima.